Além do clima, além do medo, um novo mundo a se escrever. Se a gente ouve, se a gente entende, o planeta pode renascer. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos que estão nos assistindo no Além do Clima, esse programa inovador que está trazendo muitas informações diferentes, diferenciadas, e eu quero você continuando aqui com a gente sempre nessa audiência maravilhosa que vocês têm nos dado. Então, muito obrigado. E hoje, especialmente, estamos trazendo Juliana Ventura, essa mulher incrível que faz um trabalho muito importante à frente do Sebrae. Ela vai contar um pouco dessa história pra gente aqui e outras mais, né, Juliana? Sim, Luciano, bom dia a todos, a audiência. Bom dia aí, meus amigos que estão aqui por trás das câmeras, mas que fazem esse trabalho maravilhoso. O Emir, o Fabiano. Então, para nós é um prazer estar aqui e com esse amigo querido que é o Luciano, que a vida nos deu, né? Isso aí, Juliana. Juliana é uma grande parceira nossa, uma parceira que vem construindo várias ações aqui na cidade de Niterói conosco, né? Então isso é uma coisa muito importante. E Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho inicialmente, né? O que você tem se dedicado hoje no seu trabalho, o que você tem contribuído lá pelo Sebrae, como que, por exemplo, é o seu dia a dia. Conta as novidades pra gente, o que vai rolar ao longo desse ano também, a gente está ansioso para escutar. Tem muita coisa boa para vir aí, Luciano, e principalmente, né? Porque o Sebrae não faz nada sozinho, né? A gente trabalha com parceiros importantes, como a sociedade civil, as entidades de classe, o governo municipal. Então, isso para a gente é um ponto que é inegociável, né? Que são as parcerias. Mas falar um pouco da história, né? Porque o Sebrae é uma entidade que apoia micro e pequenas empresas. O Sebrae ele tem todo um aparato pensado e dedicado a quem quer montar uma empresa ou quem já tem uma empresa e quer melhorar a sua atuação no mercado. Junto a isso, nós temos também várias áreas dentro da sede do Sebrae que pensam e trabalham com projetos setoriais. E um deles é política pública, que é fundamental para que a gente possa, junto aos municípios, Sim. junto aos governos municipais, tanto estadual quanto federal, trazer todas as orientações voltadas para a legislação, para que a gente possa melhorar o ambiente de negócios da micro e pequena empresa, para que a micro e pequena empresa ela possa ter segurança, que vai abrir as suas empresas, que vai ter uma segurança jurídica, que vai ter um amparo do município para que ela possa abrir a sua empresa com mais facilidade, com menos burocracia, mas tendo a responsabilidade sempre como foco. Então, eu acho que isso é um ponto assim, fundamental para a gente esclarecer. E como é que se traduz isso no dia a dia, né? Através dos pontos que nós temos, nós somos 14 regiões no Rio de Janeiro. A nossa aqui é a Leste Fluminense, onde a gente abrange o atendimento a 6 municípios, que é Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá. São 6 municípios, né, completamente diferentes um do outro, com uma densidade muito grande de empresas. Aí nós temos aí cerca de 230 mil empresas atuantes, né, nesses 6 municípios. E aí, nesse sentido, é que a cada município, a gente procura levar aquilo que a gente tem de orientação, de atendimento. Eu tenho uma equipe muito boa, muito dedicada a esse trabalho de relacionamento com o cliente. Hoje a gente tem, sob a direção lá do nosso gerente, que é o Leandro Marinho, a gente tem assim, a orientação de vamos atender as nossas empresas, vamos nos relacionar, vamos até ela. Né? Ao invés das empresas só irem até o Sebrae, a gente funciona aqui no centro de Niterói, no prédio da CDL, ali na Andrade Neves. Mas a gente também tem a estratégia de ir até o empresário, de entender quais são suas dores e de levar as melhores soluções para que ele possa se desenvolver como empresa.
O Sebrae, algumas pessoas já me perguntaram isso, mas eu queria que você respondesse aqui para a gente. Muitas pessoas confundem, né? Acham que o Sebrae é um órgão público, outras pessoas entendem que o Sebrae é até uma instituição privada, uma empresa. E o que é o Sebrae nesse sentido? Como que os governos apoiam? Como que as empresas apoiam? De onde vêm os recursos do Sebrae para poder apoiar essas empresas, né? Quem é o principal motor do Sebrae? Perfeito. O Sebrae é uma empresa de direito privado, nós não somos do governo, mas nós recebemos recursos públicos que advêm das grandes empresas que tem lá dentro dentro dos custos dela, né? Tem lá o Sistema S. Então, o recurso que vem da folha de pagamento das grandes empresas, ele é destinado ao Sistema S, que destina as suas ações às micro e pequenas empresas. O Sebrae, junto às micro e pequenas empresas, o SESC, a ação social, o comércio, como o SENAC, o SENAR, com a parte de agricultura. Então, somos aí um grupo dedicados a prestar esse serviço, a devolver esses recursos para a sociedade nesse formato, trazendo aí as melhores orientações, tudo que ela pode fazer para melhorar a atuação dela, porque a gente sabe que aí as micro e pequenas empresas, elas representam aí 90% da economia do nosso país, ela gera aí mais de 50% de empregos diretos, então assim, é um núcleo que precisa de muito apoio, de muito amparo, e é isso que a gente tem se dedicado. É verdade. De modo geral, não é só o empresário que pode também acessar o Sebrae, né? Eu me lembro que o Sebrae tem quanto tempo? Tem muitos anos, né? 53 anos. Só 53 anos. Então, eu me lembro quando eu era adolescente ali, jovem adulto, 18, 19 anos, eu fiz um curso no Sebrae de técnica em vendas. E com esse certificado, eu me lembro que eu fui bater nas portas das lojas no Plaza Shopping para ser vendedor ali, naquela época de pré-vestibular e tudo mais, consegui ser vendedor durante 6 meses numa loja lá no Plaza. E eu me lembro que o curso assim, deu muitas dicas, muitos insights, técnicas específicas de venda, assim, muito interessante, e foi o Sebrae que promoveu gratuitamente, né? Isso foi bem bacana, Juliana. Juliana, me chamou a atenção uma coisa aqui que a gente discute muito na área de clima, a partir do que você acabou de falar. O Sebrae no estado do Rio de Janeiro está em quantas regiões? Nós estamos em todas as regiões. Em todas as regiões. Nós temos unidades. São subdivididos em? Nós somos 14 regiões. 14 regiões. Isso. Essa divisão, eu entendo que seja para aproximar ainda mais o Sebrae no território, não é isso? Exato. Ao empresário, ao microempresário, né? Nós estamos nos 27 estados. Não, do sim. Brasil, né? Uhum. Não tem... Todo estado tem uma unidade do Sebrae, tem as micro-regiões que a gente atende. Isso. E aqui no Rio de Janeiro. Isso, são as 14, né? São as 14 regiões. E aí você é responsável pela essa região leste, Isso. não é isso? E com certeza essas subdivisões são para chegar cada vez mais perto ali da micro, da pequena empresa. Isso a gente discute muito na questão climática, porque a mudança do clima é um fenômeno global, mas os impactos são locais. Então as ações elas precisam partir dos municípios também, né? Precisam ser corresponsáveis pelo processo, coisa que, por exemplo, a gente só discute nas COPs, né? Nas conferências das partes, que todo ano temos, né? Ao longo aí de 30 COPs que faremos esse ano, né? Mas só os chefes de Estado que discutem isso, né? Os municípios não têm poder de decisão, né? Dentro das COPs. Você acredita que essa aproximação do Sebrae, né, essa facilidade de chegar no território, né, ela dentro dessa escala, dentro dessa menor escala, é mais vantajoso para você fazer o seu trabalho, fazer a sua articulação e sua integração com os empresários? Sem dúvida. Tudo acontece no município, né? E quando você fala aí de ações voltadas para o clima, o Sebrae tem uma área, inclusive, dedicada a isso.
né? Toda a parte de sustentabilidade ambiental, ESG, a gente já está traduzindo para a micro e pequena empresa, porque às vezes a micro e pequena empresa ela acha assim, não, isso está muito distante de mim, eu não preciso me envolver com isso. E não é assim, né? Cada um fazendo a sua parte. E aí o Sebrae traduz isso e transforma isso em orientações, em consultorias, em atendimentos para a micro e pequena empresa, porque muitas vezes ela já faz, inclusive, já tem muitas práticas, e ela às vezes não sabe. E ela às vezes não tem o conhecimento. Ela já faz, mas não sabe que aquilo tem nome. Né? E que pode ser, inclusive, reconhecido. Como nós já fizemos, né, Luciano? Nós tivemos aí um trabalho muito bacana de carbono zero, aonde é carbono neutro, onde a gente sabe que muitas empresas já atuam nessa pasta, já fazem a sua parte, já tem ações consolidadas e a gente aí ajuda nessa transparência, né? E aí é o que você falou, quando você chega no território, quando você chega no município, quando você chega na região, fica muito mais fácil de você disseminar a informação. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel, né? Das entidades, do governo municipal, que é traduzir essas informações e fazer com que a micro e pequena empresa ela possa também estar ciente da responsabilidade que ela tem. O Sebrae foi um grande parceiro, né, no programa de neutralização, né, de boas práticas de neutralização de carbono aqui em Niterói, né? Programa esse que tinha a Secretaria do Clima, junto com a Controladoria Geral do município, o Sebrae apoiando, né? Foi muito importante para nós essa participação do Sebrae, tanto na construção da capacitação, quanto também na finalização dos eixos, né, e as entregas de certificados. Sim. Mas, Juliana, isso é uma coisa que ela é fundamental que a gente entenda, né? Porque quando a gente consegue efetivar as ações em nível local, a gente consegue ganhar muita escala, né? E o que você comentou, de fato, é bem interessante. Tinha algumas empresas que tinham até um escritório, uma parte, né, um setor de sustentabilidade. Mas tinha empresas que procuravam a gente, né, que não sabiam nem o que era carbono. E a gente botava todo mundo na mesma sala e a gente conversava com todo mundo, a gente capacitava todo mundo entrava no ritmo metodológico do programa. Então isso é uma coisa bem interessante e deve ter também uma diversidade muito grande no atendimento do Sebrae aqui em Niterói, né? Hoje, quais são as principais demandas aqui em Niterói, por exemplo, e na região leste, né? Bom, deve ser bem diferente, né? Cada cidade. Sim, quais são as principais demandas? São muito parecidas, né? A gente tem lá alguns estudos que a gente faz, né, dentro da unidade de gerência lá do Sebrae, fazemos pesquisas, nós temos lá mapeados quantas empresas nós temos, qual é a maior demanda, quais são as atividades mais procuradas, a que tem maior densidade. E, sem dúvida nenhuma, a gente acaba entendendo que serviço, comércio estão em maior número. Né? Alimentação fora do lar, comércio varejista. Então, é sempre a maior demanda de procura para quem quer montar uma empresa. É claro que não é só isso, né? Porque depende muito da característica de cada um. Isso é muito importante, né? Quando uma pessoa chega no Sebrae, a gente procura ouvir dela o que ela gosta de fazer. Porque a gente trabalha com o sonho das pessoas, Sim. né? Sim. Então, a pessoa está ali, está investindo, está acreditando no trabalho dela, então ela vai começar uma atividade empresarial e que ela tem que se preparar para isso. Então, o primeiro passo sem dúvida nenhuma, que a gente fala, é se preparar e conhecer o mercado. Quem são seus clientes? Tem demanda para aquilo que você quer? Então, isso é muito transformador, assim, porque você acaba guiando uma pessoa desde o iniciozinho até o sonho dela, né, acontecer, que ela legalizar a empresa dela e ela começar a atender os seus clientes. Porque a empresa ela tem uma função social muito importante, né, o que a gente costuma dizer. Você não consegue montar uma cidade, um bairro, uma rua, sem ter ali empresas, normalmente, de um modo geral, pequenas, que possam atender aquela necessidade. Né? Uma padaria, uma farmácia, um posto de saúde. Mas nem tem muita farmácia em Niterói nem também, tem né? Muita.
A cada esquina nós damos uma. Mas é muito interessante isso. Então, as demandas, Luciano, são variadas, né? Desde aquela que quer montar uma empresa e quer começar do zero, ou muitas que são por necessidade, porque nós temos ainda um índice alto de empresas que abrem por necessidade. Muitas vezes as pessoas saem dos seus trabalhos, não conseguem se recolocar no mercado e abrem. E aí tem ali o amparo do Sebrae justamente para que ela possa fazer isso com mais segurança, com mais certeza. A parte de crédito também é muito demandada muitas vezes. O Sebrae não empresta crédito, mas tem as orientações voltadas para o crédito. Né? Como que você pode planejar a sua vida financeira sem você se comprometer muito, né? Entendendo que você vai ter que retornar aquele recurso. Então, são várias. Uma área também muito demandada, a área de marketing. Hoje, não dá para conceber uma empresa sem ter presença digital. Sim. Né? Entendendo que, claro, o presencial, ele é essencial, ele não vai acabar nunca. A gente só tem mais um canal de experiência do cliente, que é o digital. Sim. E precisa ter uma dedicação, precisa ter um investimento, precisa ter um conhecimento para você realmente usufruir tudo que a tecnologia pode trazer. E aí, falando um pouco de tecnologia, a gente também fez um trabalho também em parceria com a prefeitura, que foi muito bacana, que foi a estruturação de um ecossistema de inovação. Muito importante. Niterói é uma cidade altamente inovadora, Smart City, já ganhou vários prêmios nesse sentido. E você unir essas pontes, né? Você unir essas personagens, né? Para poder pensar em inovação em Niterói é muito bacana, porque você consegue, inclusive, a nossa pretensão com a Aldeia Tech, que é o ecossistema de inovação de Niterói, é que as pessoas possam investir em Niterói, que os estudantes possam ficar em Niterói. Nós temos 7 universidades aqui, nós produzimos muita inteligência. Então, que essa inteligência possa ficar aqui, no território. É verdade. E você citou uma coisa que me chamou também bastante atenção, que é com relação à formação, né? O Sebrae, ele, como sou professor, então esse é um tema que me chama muita atenção, né? Sensível, né? Bastante. E eu sei que o Sebrae, ele trabalha muito, ele se dedica também muito para essa questão de formação, né? Da pessoa, né, que quer buscar ali empreender na cidade e tudo mais. E aí, dentro dessa questão da formação de um novo empresário, então de empresários que já estão no mercado, mas precisam ter um olhar, né, diferenciado para novas tecnologias, por exemplo, porque hoje não tem mais como você vender um produto ou um serviço se você não tiver atrelado um mínimo de tecnologia que extrapola até a comunicação, né? Dentro do processo produtivo também, dentro de todos os setores, né, de produção do seu negócio, tem que ter novas tecnologias. A inteligência artificial está chegando como uma importante ferramenta também nesse cenário. Também acredito, igual a você, que o presencial ele é fundamental, ele fecha negócio muito melhor, né? Mas óbvio que tem que ter essa linha em paralelo. Aqui em Niterói, você percebe assim que os empresários eles buscam muito se atualizar nessa linha. O Sebrae ele também projeta cursos, seminários, capacitações para os empresários também aqui em Niterói. Sim, sem dúvida, Luciano, isso é fundamental. Se atualizar é necessário, né? Todo empresário ele precisa estar de acordo com o que o mundo está trabalhando, né? Porque os clientes dele também percebem isso. Então, o Sebrae ele tem muito esse cuidado de sempre trazer o que há de mais novo em tecnologia, em inovação, que não precisa ser necessariamente muito caro, né? Não precisa, muitas vezes, nem ter custo, né? Porque inovação você pode implementar, às vezes, mudando uma forma de atendimento, fazendo algo diferente para o seu cliente, tudo no foco de reter o seu cliente, tudo no foco de você poder abraçar aí um pouco mais, uma parcela mais significativa de cliente, mas para isso você precisa se capacitar.
Não adianta, por exemplo, você ter uma página digital belíssima, mas se você não atualiza, se você não coloca os seus serviços, se você não coloca os seus produtos. E isso, muitas vezes, como não está muito no radar, principalmente da micro e pequena empresa, isso precisa ser treinado, capacitado. Sim. Então, periodicamente, a gente traz aí palestras, orientações voltadas para marketing digital, para fotografia, como tirar fotos para poder postar no Instagram. Então, são temas básicos, às vezes, e que chega na micro e pequena empresa de uma forma necessária. Você sabe que antes da gente se conhecer, eu já usava muito o Sebrae. Então, lembrando que você falou de marketing digital, eu fiz um outro curso também, muito tempo atrás, de marketing de relacionamento. Sim. É muito legal. E eu com essa minha veia, bom, eu sou professor de geografia, necessário, trabalhei 20 anos em sala de aula antes de entrar na gestão pública, mas gosto muito da sala de aula, fico muito à vontade quando a gente vai, né, dar as palestras nas escolas, nas universidades, enfim. Mas eu sempre tive vontade de ter um negócio. E tive. De 2014 a 2017, né, eu abri uma empresa que ficava ali em Caraí, na Paulo Gustavo, era uma loja de acessórios de telefonia celular. Caixa de som Bluetooth, fone de ouvido, capa, película, essas coisas. Que hoje está espalhado aí em qualquer esquina, né? Mas naquela época a gente conseguiu ainda pagar as contas, né? Porque em Caraí o custo é bem alto, né? E a gente conseguia pagar as contas ali. E o Sebrae me ajudou inicialmente, né, a entender, organizar. Isso foi muito interessante. E eu sou professor de geografia, não tenho, por exemplo, nenhuma formação nessa área empresarial, administrativa. Tive que aprender tudo assim, do zero mesmo, da prática. Foi um ensinamento muito bom. Por exemplo, qual é a sua formação? Eu fiz informática na faculdade, né? Eu comecei a trabalhar também muito cedo. Que também não foi, assim, não teve nenhum aprendizado na faculdade sobre tocar empresas. Então, a faculdade de informática, de processos e tal, processamento de dados, né, que eu fiz. Uhum. Ela tem um viés muito forte com a parte de planejamento, sim. Então isso que na verdade, me ajudou muito, até nas outras formações que eu tive dentro do Sebrae. Porque no Sebrae você estuda o tempo todo. Sim. Justamente o que a gente está falando aqui. O que tem de mais novo? A gente precisa estar sempre estudando. Então, eu fiz processamento de dados, e depois eu fiz gestão de negócios, gestão de projetos, negócios sustentáveis. Então, tudo isso me ajudou a entender a realidade da micro e pequena empresa. Uhum. E é interessante porque, à medida que você vai entendendo um pouco, e é na prática isso, sabe, Luciano? É você conversando com o empresário que você percebe quais são as necessidades, né? Quais são as lacunas que ele tem. Uhum. E o que a gente precisa trazer, que muitas vezes demanda dele mesmo. Muitas vezes a gente não tem ali a informação, mas a gente vai buscar. E vai buscar, muitas vezes, num parceiro. A gente não tem a informação, mas eu tenho certeza que o Luciano saca bem de resiliência climática e vai poder ajudar a gente. Uhum. Então, é nesse sentido que a gente atua, sabe? E a minha formação, ela me ajudou muito nesses 30 anos que eu tenho de Sebrae. 30 anos? 30 anos de Sebrae. Caramba, começou com um jovem aprendiz aos 10. Eu antes eu trabalhei em loja também, né, como você. Uhum. Aí Um bom aprendizado, é eu um acho, excelente aprendizado, porque é uma microempresa. né? A minha primeira experiência ali com a realidade da microempresa foi numa empresa familiar aqui de Niterói. Eu trabalhei na Chocolate, trabalhei na Suães, Uhum. e trabalhei num banco de investimentos antes de entrar no Sebrae. Trabalhei 2 anos, que foi uma realidade de crédito também para micro e pequena empresa. Então, quer dizer, tudo foi se moldando para quando você chegasse no Sebrae ter todas as qualidades e características para continuar se moldando, que a gente continua até hoje, o né? tempo todo, né? E o Sebrae, ele te abre um leque de possibilidades, de oportunidades que vai ali da micro ao petróleo. Nós trabalhamos também com empresas de petróleo, mas não a grande empresa, porque não é o foco. Nosso foco. Nosso foco é trabalhar a micro e pequena empresa para que ela possa fornecer para a grande empresa. Uhum. Então, existe esse encadeamento que a gente faz da pequena com a grande, da pequena com o governo, porque ela pode também fornecer para o governo. Sim.
todo município, até 80 mil, ele é obrigado, por lei, a comprar da micro e pequena empresa. Só que muita gente não sabe, muitas empresas não sabem. Mas não é só vender, não é só fornecer, é se preparar. E a gente sempre diz, quando você se prepara para um mercado, você está se preparando para vários outros mercados. Sim. Quando você tem uma gestão de contratos, as certidões certinhas, a sua gestão bem equilibrada, você consegue atender ao maior número de clientes, né? E hoje a gente trabalha muito com a ideia de parcerias mesmo. Não é mais a questão de concorrência. Sim. A gente pode ser parceiro Sim. para poder atender a um determinado mercado. Sabe? Então, essa questão da parceria, de trabalhar em conjunto, de trabalhar em equipe, de trabalhar em comunidade, isso é algo que transforma. E aí eu vou aproveitar o seu espaço para falar de um trabalho que a gente está trazendo aqui para o território. Eu falei para você, né, que a gente atende aí 6 municípios. E amanhã, às 9 horas, lá no Clube Central, a gente vai estar fazendo um lançamento do programa Territórios Empreendedores. Muito bom. Estou convidado? Claro! Muita coisa. Estarei lá. Por quê? Porque a gente entende que você trabalhando os municípios, unindo os municípios, trabalhando, pensando coletivamente, mas em nível regional. Sim. De que forma todo mundo pode acrescentar, pode produzir coisas, identificar necessidade em conjunto. E quando você trabalha em conjunto, você se fortalece. Isso é você fundamental. consegue chegar ao nível estadual, ao federal e fazer pleitos importantes para o território. Tudo isso para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Isso é o nosso principal. Isso é muito importante. Isso é apaixonante. Isso é muito importante. Eu vi isso no trabalho que a gente executava na prefeitura, porque quando a Secretaria do Clima foi criada, Juliana, a gente não tinha nenhum município do lado que Uma a gente referência. pudesse fazer um Ctrl-C, Ctrl-V das atividades, né? Então a gente teve que iniciar toda a construção da política pública do zero. Juliana, a parceria e o apoio das instituições, assim, foi aquela questão assim, primordial que a gente entendeu que foi fundamental para a construção disso. Porque quando a gente iniciou, se não tivesse as universidades, se não tivesse o SEBRAE, se não tivesse a OAB, se não tivesse, por exemplo, as Nações Unidas, se não tivesse todo um conjunto de instituições, né, que cada um contribuindo ali com o que podia fazer, indo além, né? Algumas a gente conversava assim, de uma forma mais rápida e direcionada, né, para um tema específico. E aí as instituições também ousavam junto com a gente, né? Falaram assim, poxa, vamos pegar Niterói como um case, então. Já que existe isso, vamos fazer e vamos aprofundar essa temática. Isso foi muito legal também para a gente. Eu não tenho dúvida disso. Existe um nome para isso, né? No mundo empresarial, que é a governança, né? E eu consegui, por exemplo, fazer uma governança climática, né, dentro do território de Niterói, assim, de forma bastante efetiva. Inclusive, a minha tese de doutorado, ela tem a governança como eixo principal de análise, né? Tanto na parte técnica quanto na parte pragmática das soluções das políticas. Então, isso foi muito importante e eu não tenho dúvida disso, porque eu acredito muito, Juliana, que é o seguinte, é lógico que dinheiro é importante, paga as contas da gente, né? Mas se você construir relacionamentos e desses relacionamentos a gente puder melhorar cada vez mais a qualidade do nosso serviço, do nosso produto, e através desses relacionamentos a gente construir um mercado cada vez mais sustentável, é melhor para a gente, né? É melhor para todo mundo, né? Melhorar a vida das pessoas, né? Então, essa governança que você criou, essa governança que a gente quer criar, com essa expectativa, que a gente possa fortalecer as instituições, porque todo mundo junto a gente se fortalece. Sim. Todo mundo pode contribuir, todo mundo pode dizer das suas dores, e você não é uma voz sozinha. Você ali em conjunto, você consegue falar, você consegue representar melhor. Então, isso é muito transformador.
uma página em branco, né, que a gente está construindo, assim como você construiu com muito sucesso, que hoje é uma referência, é um case, Niterói é um case, tanto é que a gente está levando para Brasília, né, Sim. transformar juntos, porque é importante dar visibilidade a essas boas práticas, porque é possível. É verdade. É possível. Então, se é possível, é uma questão da vontade das pessoas, de estarem lá, de participarem, de entenderem o processo e confiar no processo, né? Isso Verdade. é importante. Tem uma outra palavra também que eu acho que é muito importante, que a gente, às vezes, a gente se limita, né? Às vezes a gente tem medo. Eu sou um cara que sou muito pé no chão para algumas coisas, eu penso, reflito muito, converso com as pessoas. Eu não sou aquele cara que me jogo, né, direto numa situação, eu analiso, eu estudo, né? E isso é uma coisa que às vezes é um pouco complexa ali, mas é meu jeitão, né? Eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente aborda um tema, por exemplo, tão dinâmico e complexo, né, como a questão climática, mas também quando a gente aborda um tema tão amplo e complexo como o mundo empresarial, o mundo dos negócios, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos fazendo toda uma série de ameaças econômicas, né, para diversos países, que os países, por exemplo, eles, no meu entendimento, não devem baixar a cabeça, cada um tem a sua autoridade, né, dentro do seu território, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser conversada de forma diplomática, né? Mas, enfim, não é o assunto que está sendo encaminhado na agenda do governo norte-americano atualmente. E eu estou falando dessa escala internacional, né, para a gente voltar um pouquinho e pensar nessa questão, por exemplo, das vontades também individuais e coletivas. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que tem um sonho, eu tenho um sonho de abrir uma empresa, de construir um negócio, de vender tal produto, eu sou bom em fazer bolo, então eu vou produzir aquele bolo inicialmente de forma caseira, mas eu quero ter uma cozinha industrial, eu quero fornecer para escolas, não sei, estou divagando aqui. Do mesmo sonho, por exemplo, que no final de semana eu estava vendo o filme dos Mamonas Assassinas. Você já viu o filme dos Mamonas Assassinas? E eu não sabia da história dos caras. Eu Né? vivi, né? A gente viveu, a gente pulou muito, né? A gente cantou muito, todas as músicas. Eles fizeram aquele sucesso arrebatador em um ano, né? E a gente canta as músicas até hoje, é uma loucura. Mas teve muito esforço e muita vontade para inicialmente aquele grupo acontecer. Né? Eles iam para as feiras, feira de alimentos, né? Feiras de rua. Eles cantavam de graça, por exemplo, em praça pública. Né? Eles fizeram assim, uma série de ações até conseguir, por exemplo, se endividar e tudo mais, até, por exemplo, chegar ao sucesso. E o nome disso é vontade, garra, perseverança. Eu acho que isso é uma coisa que quem é empresário sabe disso, né? Eu fui durante 3 anos e sei como que é difícil, dia após dia, né? Comércio, então, né? Tem dia que é uma loucura, de agitação, de venda, tem no outro dia aquela calmaria que chega a doer o coração e o bolso, que a gente fala assim, caramba, não vamos vender nada, mas eu acho que é isso, é um pouco de vontade e garra, né? Você está falando, isso tudo que você falou é comportamento empreendedor. E assim, e dá para trabalhar isso, né? Às vezes a pessoa tem um sonho, como você falou, quer montar uma empresa, mas não sabe por onde, tem uma certa insegurança, e é natural, né? Porque é um mundo novo, você está investindo recurso, você já começa o mês devendo, porque você tem que pagar aluguel, funcionários, fornecedores, né? Uma série de compromissos. E ainda assim vale a pena, porque quando você tem um sonho e corre atrás dele, sem dúvida nenhuma você chega lá, mas tem que ter persistência. E aí a gente trabalha com um programa chamado Empretec, que é muito famoso. Ele quem, na verdade, né, idealizou foi a ONU,
né? Foi através de uma pesquisa com empreendedores de sucesso, onde foram identificados e mapeados 10 comportamentos empreendedores. E é justamente esses comportamentos empreendedores que durante 6 dias, vai até acontecer uma mudança, ele vai para 5 dias, a gente trabalha dentro do Sebrae, com o empresário, com o futuro empresário, com quem deseja montar uma empresa ou quem quer conhecer, né, esse universo, esse comportamento empreendedor, que dá para trabalhar. Uhum. Então, essas 10 características, elas são trabalhadas nesses 5, 6 dias, onde você monta uma empresa ali, naquele processo, e tem que gerar resultado, mas é transformador, porque, na verdade, você lida com situações onde você se percebe e você é analisado por isso. Uhum. Então, se você sabe uma das características aí, que é a parte mesmo de busca de oportunidades, se você tem dificuldade para isso, você pode aprender. Você tem como, dentro de uma sala de aula, tendo as orientações necessárias, a metodologia, os consultores que a gente tem, que são excelentes, trabalhar esse comportamento empreendedor. Uhum. Porque a única coisa que a gente não trabalha é a vontade de cada um. Isso aí é de cada um. É querer Sim. acordar de manhã e falar, hoje é mais um dia, vou à luta, vou fazer, vou acontecer, vou me planejar, eu tenho as ferramentas necessárias. Então é isso, é persistência. É Isso verdade. não tem como você trabalhar. Mas as outras características, e aí se você quiser saber, me chama, porque a gente tem uma turma do Empretec que vai acontecer agora em agosto aqui em Niterói. Como eu falei, são 6 dias, dentro dessa metodologia ainda são 6 dias de imersão, aonde você trabalha esses comportamentos. Não é um curso onde você vai receber a informação, vai ficar sentadinho, não. Você vai trabalhar o tempo todo. E é muito bacana de você ver, quando acaba no sábado, né, o curso, e as pessoas assim cansadas, mas felizes, porque as pesquisas dizem que quando você aprende algo novo, isso traz a felicidade. E é verdade. Verdade. Quando você aprende, quando você se supera em alguma coisa, quando você percebe que eu posso, isso é transformador também. E aí nós temos vários empretecos aí que hoje são muito bem, têm as suas empresas, ou trabalham em empresas, mas tem o comportamento empreendedor. Uhum. Isso faz toda a diferença. Uhum. É isso que você começou a falar, né? Das pessoas terem a vontade de querer fazer, de querer produzir, de ter isso. Serem proativos. Serem né? proativas, irem atrás das situações. Vai ter problema? Claro que vai. Nada é simples, é fácil, mas é justamente a superação de todos esses problemas que a gente está aqui também para poder apoiar, não só o Sebrae, mas todas as instituições. Por isso que eu acredito muito nessa metodologia da governança, onde a gente reúne as pessoas, a sociedade civil, as entidades de classe, CDL, Sindlojas, enfim, todos, a FEComércio, para a gente poder conversar, para a gente poder entender como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então, Eu acho que esse é o principal, acho que, objetivo de todos nós, né? Ou deve ser o principal objetivo. Melhorar a vida de cada um, né? exato. Eu tenho alguns amigos que têm empresas, têm negócio e tal, a gente conversa muito sobre isso. Hoje um grande desafio é essa relação interpessoal, né? Esse é um grande desafio dentro das próprias empresas, né? E isso é muito importante, né? Que, obviamente, com as gerações diferentes, né? E acaba que as rotinas, os hobbies são diferentes, as formas de conduzir, por exemplo, o trabalho são diferentes, né? E isso acaba gerando boas oportunidades para as empresas que sabem trabalhar isso, os empresários, os gestores que sabem trabalhar isso, mas também podem ter alguns desafios, né? Caso aquele líder, aquele gestor, ele tenha dificuldade de dar as melhores oportunidades com características distintas para cada pessoa, né? Você não pode cobrar da mesma forma para todos na sua equipe, né? Você tem que saber lidar ali, comandar com cada um, né? Para a gente entender, por exemplo, como que a gente quer chegar e aonde quer chegar, né?
Acho que a pandemia foi um grande aprendizado para todos nós, né? Sem Acho que dúvida. deixou alguns recados, né? Que a gente pode ter alguns pensamentos diferentes do que a gente tinha ao longo do século XX, daquela construção louca, daquela sociedade de consumo, né? Pelo consumo, né? A gente percebe muito isso, assim, as pessoas com novas rotinas e hábitos, seja na locomoção urbana, né, com a entrada aí, por exemplo, dos aplicativos de mobilidade. Eu acho que diferenciou muito os jovens. Hoje eles não estão pensando em ter carteira de motorista, né? Na nossa época, fez 18 anos, a coisa que você queria mais. É um sonho. Hoje em dia não precisa, porque você tem a bicicleta, você tem aí o aplicativo de mobilidade que facilita esse processo de deslocamento, né? Da mesma forma, por exemplo, comprar, né? As compras online, por exemplo, hoje cada vez mais eficazes, né? Fora os sites internacionais, né? O Shein e diversos outros, né? Que eu não me recordo agora, mas tem um bando de coisas, né, que eu compro algumas coisas online, outras ainda sou um pouco reticente, mas a gente sabe que isso é uma estratégia importante. Como que Juliano, nesse cenário, dentro de uma cidade, por exemplo, não vou nem falar só estritamente de Niterói, que a gente foca aqui, mas eu acho que o mundo inteiro está passando por essa transformação, né? Como que, de repente, o Sebrae, aí em nível nacional também, está tendo esse olhar para esse novo empresário do e-commerce? Como que, por exemplo, esse e-commerce ele vai lidar bem com o presencial, né? Sim. Como que os centros de comércio, os shoppings e tudo mais estão trabalhando um pouco essa linha? É interessante você falar sobre isso, Luciano, porque dentro das revoluções que nós já tivemos, a próxima que a gente já está vivendo é a humana. São as pessoas no centro de tudo, né? Então, hoje, a gente precisa pensar na experiência do nosso cliente. De que forma ele quer comprar, de que forma ele quer ser atendido, de que forma ele quer ser atendido nas suas necessidades. E é um pouco por aí que a gente passa, né? Isso tanto nos treinamentos que a gente faz, todos pensados nos comportamentos das pessoas, porque isso faz toda a diferença, né? Quando você tem um líder que consegue enxergar a sua equipe como parceiros, as coisas facilitam, porque você consegue estabelecer uma comunicação muito melhor. Hoje a gente tem uma equipe, muitas vezes, que tem gerações diferentes, que tem vivências diferentes. Um jovem, que é como você falou, que hoje tem outros sonhos do que uma pessoa que tem 40, 50 anos que tinham outros. Então, você mesclar essas gerações e fazer com que elas produzam da melhor forma, entendendo as suas características, os seus anseios, as suas questões, isso aí eu acho que é o ponto-chave e que determina realmente um bom gestor, inclusive. Quando você consegue perceber as diferentes pessoas que você tem dentro da sua equipe, mas você consegue extrair o melhor delas, entendendo que cada um tem um tempo, cada um tem uma técnica, porque a técnica você treina. Sim. E a pessoa... Agora, o comportamento interpessoal, isso é o que vai definir tudo. Sim. Se você é uma pessoa que consegue... Não é a mais forte que sobrevive, é a que tem maior poder de adaptação. Né? Então, isso aí a gente já entendeu na prática, na dor, e que muitas vezes quando você consegue estabelecer essa comunicação da melhor forma, você consegue extrair das pessoas o melhor. E aí a gente pensa também na experiência do cliente. Como é que o cliente quer ser atendido hoje? E aí, trazendo para a realidade da micro e pequena empresa, isso tem que ser pensado também. Primeiro, tem que ter uma equipe qualificada, tem que ter uma equipe que atenda o cliente da melhor forma possível. Sim. Porque o que vai diferenciar é justamente a forma como ele atende. E a micro e pequena empresa tem ainda essa vantagem. Ele conhece o cliente pelo nome. Se você vai numa grande empresa, muitas vezes você é só mais um número. Quando você vai na padaria lá da sua casa, certamente
cliente, ele já sabe quem é você, ele sabe qual é o seu nome. Isso não tem preço. Mas você, como cliente, às vezes quer comprar via e-commerce. Você quer trabalhar, você quer ali no conforto da sua casa, você quer fazer uma compra e quer que o produto chegue, né, adequado, de acordo com o que você, com a sua expectativa. Então, isso a gente trabalha muito também com a micro e pequena empresa. Porque não é só estabelecer o e-commerce. É Sim. como você vai trabalhar o e-commerce, e isso passa pelo comportamento das pessoas. Isso passa pela vivência das pessoas, isso passa por como a pessoa tem a disposição de trabalhar e valorizar esse trabalho, sabe? Muitas vezes a gente falou aqui, né, de vendedor, e muitas vezes é o início da vida de muitas pessoas. Mas sendo um vendedor, todo mundo é vendedor. Sim. Todo mundo é vendedor. E a gente continua sendo pro resto da O vida, né? resto da vida, você defende suas ideias, você vende os seus serviços, então tem que ser valorizado, porque é uma equipe que, na verdade, que está ali com o seu cliente, que vai decidir se vai comprar com você ou não. Então, assim, é fundamental hoje habilidades gerenciais, que é um outro tema que a gente trabalha muito, é um curso que está sendo muito procurado. Cada vez mais os cursos voltados para o comportamento eles estão sendo procurados. Porque é isso, a revolução humana. Né? É como a gente vai lidar com todas essas informações, com a tecnologia. Como é que a gente hoje lida com a IA? Né? As empresas às vezes ficam preocupadas, puxa, mas a minha atividade vai acabar. Não, ela pode melhorar. Sim. Um fotógrafo, que hoje você cria imagens por inteligência artificial, mas um fotógrafo vai saber colocar o prompt muito melhor que qualquer um de nós. Exatamente. Porque ele sabe exatamente o que ele precisa atingir. Então, ele pode melhorar a sua atividade. Então, é isso que a gente leva também para a realidade da micro e pequena empresa. Como é que a IA pode melhorar a minha vida? Como é que eu posso vender mais? É possível. Tem formas, tem ferramentas. E aí a gente está disposto aí a fazer todas essas orientações. Muito bom. Eu ontem, eu estava disposto a sair da minha operadora de celular. Foi muito engraçado, porque já aconteceu acho que umas 3, 4 vezes de eu ficar sem internet alguns dias. E é um erro, né, que ainda não se achou, mas enfim. E aí eu entrei na Vivo e falei assim, ó, hoje eu vou cancelar isso, vou trocar de operador e tudo mais, mas fui tão bem atendido. A menina que me atendeu, e estava me atendendo uma outra senhora. Mas atendeu tão bem. E aí passou, fez a reclamação, tal, me deu o número da ouvidoria para eu acompanhar, para eu ligar e tal. E quando eu liguei para a ouvidoria para poder entender o procedimento lá, também fui muito bem atendido. Geralmente não somos, né, assim, muito nessas ligações, mas fui bem atendido também e estou na Vivo hoje. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, né? Essa relação de você chegar na pessoa, entender o problema da pessoa e tentar resolver o problema da pessoa, eu acho que ainda nós, humanos, temos a capacidade melhor, né, do que um robô, que também está crescendo muito na comunicação, né? Quando você entra em contato com alguma empresa, de modo geral, pelo WhatsApp, tem aquelas mensagens robotizadas ali, né, padrão e tudo mais. Mas quando chega para falar com o humano, esse humano também tem que estar capacitado para poder entender o que aquele teu cliente ele quer de fato de você, né? Então, isso é uma coisa que eu via muito no Sebrae e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem há muito tempo, né? Que bom. Juliana, nosso tempo já está indo para o fim. Rápido. É muito rápido aqui, já passou mais de 40 minutos, né? Uma loucura. Mas eu queria que você falasse para o nosso público, né? A pessoa que está interessada a montar um próprio negócio, a pessoa que está interessada em ampliar o seu negócio, né? Esse empresário, ele procura quem, aonde, qual endereço, qual rede social? Vocês também trabalham pelas redes sociais? Como é que funciona? Perfeito. Bom, quem quer aí tem um desejo de montar as suas empresas ou quer melhorar a sua atuação empresarial, a sua gestão empresarial, quer entender o que está acontecendo de novo, quais são os eventos que a gente tem, pode nos procurar. Aqui a nossa base fica aqui em Niterói, ali na rua Andrade Neves, número 31, no prédio da CDL.
E lá nós temos ali uma agenda de atividades, de cursos de consultorias, cursos gratuitos, consultorias gratuitas, mas também outras mais elaboradas e que precisam de um tempo maior, que são cobradas, mas a preços bem, bem subsidiados, né? E aí nós funcionamos ali, o nosso telefone é o 2622-3610. Isso vai estar tudo na descrição do vídeo. E tem o 0800 570 0800 também, caso você queira também uma orientação do Sebrae, que não seja daqui, mas que seja em qualquer outro lugar. A gente está aí para poder atender a micro e pequena empresa da melhor forma possível, junto com esses parceiros importantes que a gente tem. Agradecer a você, Luciano, a chance, a abertura aqui nesse programa, nesse canal, porque é isso, né? A gente divulgar cada vez mais que a micro e pequena empresa ela tem um ambiente dela onde ela vai ser recebida, onde ela vai ter todas as orientações. O Sebrae não trabalha sozinho, a gente trabalha com diversas outras entidades que também apoiam e que também trabalham junto com a gente. Isso é muito poderoso, isso é muito importante, como a Firjan, como o Senac, como o Sesc, CDL, Sindilojas, associações comerciais. Então, nós estamos aqui para isso, para que a gente possa juntos melhorar cada vez mais o ambiente da microempresa e a vida das pessoas, né? Isso é fundamental. Isso aí. Muito obrigado, Juliana. Obrigada. Obrigado a todos que estão com a gente aqui até agora, né, nessa audiência importante, qualificada. E até o próximo Além do Clima. Além do clima, além do medo, um novo mundo a se escrever. Se a gente ouve, se a gente entende, o planeta pode